Boa noite família. Alô Vini, boa noite Jeová. Henri Cruz, boa noite irmão. Leonardo Maduro, boa noite Silas. João, boa noite Alzira. Alô Caio, boa noite mano. Alô Gerson, boa noite turma. Alô Alzira, Alzira tá na área. Alô Caio, amanhã tô aí na área, hein Caio? Amanhã eu chego aí, hein? Alô Luciano, boa noite irmão. Lucas Figueiredo, Christopher Souza, boa noite mano. Garcês, boa noite. Alô Alzimar, boa noite mano. Alô João, tu treinou hoje João? Tu tá me enganando? João falou que ia treinar hoje, ó. Será que o João treinou mesmo? Alô Gabriel, boa noite. Que isso, Juninho tá na área. O cara quebrou tudo esse mês, o cara tá fazendo o nome dele. Que isso, hein? Tá me deixando orgulhoso demais esse filho. Alô Carla, boa noite. Alô João, ó o Maduro pegando teu pé aí, João. Família, pedi uma ajuda a vocês. Quem puder aqui contribuir comigo, tem uma setinha aqui embaixo. Quem puder dar alguns cliques e enviar para alguns amigos, sinalizando que estamos online, vou ficar muito grato, muito agradecido. Desde já agradeço imensamente aí. A gente dá o start aqui. Alô Nilton, boa noite. Já a gente vai dar o start aqui, esperar só alguns minutinhos, enquanto o Instagram está avisando aí para o pessoal que estamos online. É uma luta diária, né, com o algoritmo para poder entregar aí o conteúdo. Preciso muito da ajuda de vocês aí. Alô Janine, Tárcio, Carlos, boa noite família. Alô Ricardo, boa noite. André Carmo, boa noite. Galera que tá chegando aí, excelente noite, domingão. Amanhã é segunda-feira, oficialmente o primeiro dia útil dessa nova semana. Acredito aí que vai ser uma semana cheia de oportunidades, início de mês, semana fresquinha, volta, né? Termina aí das aulas, termina aí das férias escolares, volta às aulas. Então amanhã voltamos com tudo, né? Agito total. Alô Luan Pedro, ó, coração aqui pra tu, hein, mano. Me abandona não que eu fico com saudade. Alô Rafael, amanhã tô aí na área, hein? Tomar um cafezinho contigo, mano. Tomar aquele cafezinho. Fabiane Brito, minha digníssima esposa, tá na área. Alô Turino, boa noite, mano. Vou dar o start aqui, hein? Nilton, vou dar o start, hein? Alô Alessandro, Matheus Colares. O cara é brabo, mano. O cara veio no Rio de Janeiro no tiro. Veio e voltou no mesmo dia. Só pra poder honrar a vida do líder dele. Mano, pessoas assim, não tem como, mano. Não tem como não prosperar. Pessoas que têm princípio de honra, velho, não tem como não prosperar. Às vezes eu vejo pessoas se sacrificando tanto, procurando trabalhar dobrado, fazendo várias coisas e o negócio não acontece. Porque às vezes ela tá achando que o problema é ela colocar mais força braçal. E ela não entende que às vezes, mano, existem alguns portais que é no mundo espiritual. E um desses códigos é princípios de honra, né? Às vezes tem liderado, irmão, que não prospera, não rompe, não cresce o seu negócio, porque às vezes não fala com o líder dele, às vezes tem algum problema, às vezes não cumpre princípio, não honra. E o Mateusão
na sexta-feira. Veio lá de São Paulo para poder honrar a vida do líder dele que estava inaugurando o escritório novo. E aí não tem como um cara desse não prosperar. Cumprir princípio abre portas. Eu nem comecei, hein? Eu nem comecei, já está saindo, meu irmão. Eu não entrei ainda na mensagem de hoje. Estou esperando aqui o pessoal entrar. É isso aí, Fabrício. Verdade, honra a liderança. Mano, uma das coisas que eu mais vejo é pessoas que não estão tendo resultado, seja em qualquer área da vida, por falta de princípios. E aí tá achando que ela vai trabalhar mais, vai trabalhar dobrado, trabalhar 20 horas por dia e o resultado vai aumentar. Não vai, mano. Não é sobre fazer mais força, é sobre cumprir princípios. Ô Torino, já foi a primeira pedrada. Esses caras são demais. Alô Isaías, boa noite, irmão. Boa noite. Alô Janine, vem transbordar um pouco mais. Ainda estou impactado, Janine. Confesso que estou impactado ainda com aquela mensagem de manhã. Antes da gente transbordar, a mensagem ela passa aqui, ó. E o rio vai lavando. E o rio vai tirando todo o resíduo ruim que ainda está. E vai purificando, transformando. Ainda estou impactado ainda. Alô, Patrick, boa noite, mano. Ricardo Moreira, boa noite. Vou dar o start então aqui, hein. Vamos lá? Vou dar o start aqui, pessoal. Hoje o tema é: o que te fez crescer foi o alimento que você sempre recebeu. O que te faz definhar é a falta desse alimento. Brito, que tema é esse? Tema complicado, não entendi muito bem esse tema. A gente vai entender já já. Alô, Sandra, boa noite, minha prima, te amo. A gente vai entender já já esse tema. Então, para quem gosta de anotar, eu sei que tem uma turminha aí que sempre faz algumas anotações. O tema é: o que te fez crescer foi o alimento que você sempre recebeu. O que te faz definhar é a falta desse alimento. Alô, Hugo, boa noite, mano. O livro que nós vamos ler hoje, para usar como base, se tiver algum convidado, alguma pessoa nova que está aqui pela primeira vez nessa live, só para que você possa entender, essa live é uma live voltada para o empreendedorismo, né? Eu procuro sempre trazer um viés aqui muito empreendedor nessa live, porque a maioria dos meus seguidores são pessoas empreendedoras, tá? Então essa live é uma live com viés empreendedor, porém eu sempre uso ali o embasamento nas escrituras sagradas, que é a Bíblia. E em cima de um texto, em cima de um capítulo, em cima de alguns versículos, eu tiro algumas instruções e compartilho com quem está aqui nessa live. Então, se você está aqui como convidado, tá? Seria com esse propósito. Uma live com viés empreendedor, onde a gente aqui compartilha de alguns entendimentos e visão que Deus tem nos direcionado para a gente poder dar o start na nossa semana, né? Para a gente poder ter mais clareza e desenvolver os nossos projetos, nossos negócios, nossos sonhos. Agora, se tem alguém aqui que ainda não é empreendedor, não tem problema, né? Eu acredito que também o conteúdo que é compartilhado aqui pode agregar na sua vida de alguma forma. Só queria trazer essa clareza para que você pudesse entender melhor, que é uma live realmente com viés empreendedor. Alô, Sandro Rangel, meu diácono e pastor preferido. Não posso falar isso não, que senão crio ciúmes, hein? Tamo na área, mano. Vambora! Então vamos lá.
o embasamento que nós vamos usar aqui nessa noite. Alô, Cristiano, boa noite. Carlinhos, boa noite. Maxi, Dayan, boa noite. Carlos Franco, boa noite. Vou dar o start aqui, hein? O embasamento que nós vamos usar nessa noite está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. E eu vou ler alguns versículos, tá? Eu vou pular alguns para não me delongar muito. Então eu vou ler alguns versículos. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E essa parte aqui é muito interessante. Preste atenção. Estando ainda longe, quem estava longe? O filho. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma grande festa e se alegrar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Esse é um texto muito conhecido. Acredito que quem estiver aqui nessa live e for cristão, em algum momento já ouviu alguma mensagem sobre esse texto, já leu, né, esse texto. E eu quero trazer aqui um entendimento nessa noite que Deus colocou no meu coração, relembrando, sempre com um viés mais empreendedor. Então vou estar sempre puxando aqui mais para o campo do empreendedorismo. De repente não vai ser tão fundamentado e baseado da forma que foi pregado em alguma igreja e você assistiu, porque eu vou sempre trazer aqui nessa live um linguajar mais voltado para o empreendedorismo. Então aqui nós temos aqui a parábola do filho pródigo, aonde nós temos aqui um dos filhos que sempre teve tudo que o seu pai ali possuía. O pai criou aquele filho, o pai deu entendimento para aquele filho, o pai deu amor para aquele filho, o pai sempre compartilhou com aquele filho tudo que ele tinha. O pai criou aquele filho, o pai alimentou aquele filho por muitos anos, o pai viu aquele filho de beber virar um homem, viu ele crescer saudável, forte, inteligente, né? O pai em todo momento sustentou e capacitou aquele filho. E aí quando a gente pega essa referência e traz para o mundo dos negócios, isso é muito similar quando a gente pega uma pessoa do zero, que é um bebê, não de tamanho, mas é um bebê de conhecimento, é um bebê
né, que ainda não conhece o segmento, é um bebê que não domina as ferramentas, e nós começamos ali a fazer um trabalho de acompanhamento até o seu crescimento. Então a gente ali alimenta esse filho no campo profissional, né, com conhecimento, nós alimentamos com recursos, nós alimentamos com treinamentos, nós alimentamos com sabedoria, nós alimentamos com discernimento para resolver situações, crises, nós alimentamos ali de trazer essa pessoa que está chegando recém-chegada no nosso time, de informações, conteúdo, posicionamentos, direcionamentos. A gente faz com que esse bebê cresça. Tá dando para pegar, né? Tô fazendo comparações. O pai fez tudo isso com o filho. Só que chega num determinado momento, o filho chega para o pai e fala: pai, não quero mais. Eu quero a minha parte da herança e eu tô indo embora. Será que tem alguém aqui que já passou por isso? Você treinar uma pessoa, capacitar uma pessoa, dar direcionamento, dedicar tempo, convidar essa pessoa para dentro da sua casa, chorar com ela, suprir em alguns momentos a necessidade dela. E essa pessoa, quando cresce, quando ela domina o segmento, quando ela domina as ferramentas, quando ela domina tudo aquilo, ela chega para você e fala: estou indo embora. Foi isso que o filho pródigo fez. O filho pródigo, depois que estava grande, formado, forte, ele fala para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança porque eu estou indo embora. E o pai, por amar aquele filho, o pai não prende, o pai solta. Porque quem ama prefere ver a pessoa feliz, distante, do que sofrendo perto. Antigamente, alguns anos atrás, eu sofria muito quando um filho que caminhava juntamente comigo partia. Eu ficava triste. Hoje em dia eu confesso que isso não me afeta mais. Isso não me afeta mais, porque eu entendo que se é o que aquela pessoa quer, deseja, não tem nada que eu faça que eu vá prender ela. E o filho pródigo, ele me ensina isso. E ele vai. E é triste para um pai quando ouve notícias do seu filho. Por exemplo, o filho pródigo, ele gastou tudo que tinha. Ele foi verdadeiramente ao fundo do poço. Ele perdeu tudo, porque ele estava longe do pai. O pai que cuidava, o pai que protegia, o pai que dava direcionamento, o pai que dava alimento, o pai que não deixava faltar nada, o pai que fazia ele crescer forte, saudável. Só que ele foi para longe. O pai agora não tem mais como dar todo esse suporte para ele. E o pai deixa ele ir por conta própria. E o filho pródigo, ele chega ao fundo do poço. Vou contar uma história aqui para vocês. Certa feita, alguns anos atrás, uma gerente minha chegou para mim e falou assim: Brito, fulano, seu filho que foi embora, eu encontrei na rua e está passando por necessidades. Falou que a única coisa que tem na geladeira dele é água para beber. Vamos fazer uma compra e mandar para ele?
E aí alguns agora vão achar que eu sou ruim, tá? Eu não sou ruim. Quem convive comigo sabe que eu sou um homem bem generoso. E eu falei para minha gerente assim: o filho foi para longe do pai. E eu não posso entrar nessa guerra. Essa guerra não é minha. Essa guerra foi uma guerra que ele buscou para a vida dele. E pode ser que Deus esteja tratando com ele. E se eu entrar numa guerra que não é minha, pode ser que o próprio Deus venha tratar comigo. Então, naquele momento, eu não intervi, porque foi uma decisão do filho. Eu estou apenas falando um caso dos vários que já teve. Estou dando apenas um relato dos vários que já teve. Então aqui, esse texto ele me ensina uma coisa. O filho quer herança. Ele gasta tudo e cai na miséria. Só que vai ter momentos ainda que esse filho é egocêntrico. E isso é um grande problema. Porque egocentrismo é uma visão de mundo voltada a centralizar tudo em si. Aquele filho só estava olhando para o lado dele. Ele não estava olhando para os sentimentos do pai. Ele não estava olhando que o pai ia sofrer com a sua partida. Ele não estava vendo que ele iria abandonar o seu irmão. Ele naquele momento estava sendo alguém totalmente egocentrismo, pensando apenas em si mesmo. Era um filho que tinha dificuldades em reconhecer e considerar as perspectivas e necessidades dos outros. Muitas das vezes vai ter pessoas na nossa vida que nós vamos dedicar tempo, vamos dedicar amor, vamos dedicar atenção, vamos dedicar instrução, vamos dedicar tempo de qualidade, vamos dedicar a porta da nossa casa aberta para essas pessoas, vamos dedicar carinho pelos filhos dessa pessoa. Só que muitas das vezes nós vamos encontrar algumas pessoas egocêntricas, que só estão pensando em si próprias. E nesse momento, não há nada que você fale que faça ela mudar. Porque nesse momento ela não está pensando nos outros, ela só está pensando nela. E foi por isso, Sandro, que o filho pródigo ele partiu. Porque ele não estava pensando na dor que o pai sentiria. Ele não estava pensando na falta que ele faria. A única coisa que ele estava pensando é: vou pegar minha parte da herança e vou curtir a vida. Vou curtir a vida adoidado. Vai ter momentos na vida profissional que vai ter filhos profissionais que eles estão sendo egocêntricos, só estão pensando em si mesmo. Eu vou embora porque a partir de agora eu vou ser fulano de tal, eu vou ter o título tal, eu vou ganhar mais do que eu ganhava. Ele não está colocando na balança sentimento, ele não está colocando na balança gratidão, ele não está colocando na balança honra, ele não coloca na balança nada disso. E é por isso que você precisa entender. Nesse momento, o que te resta fazer? Deixar ir. Por quê? Porque não há nada que você fale que fará ele mudar a sua decisão. Porque nesse momento, ele só está pensando nele, nos benefícios próprios dele. Ele não está pensando que você tirou ele do zero, ele não está pensando que você tirou ele da lama, ele não está pensando que você tirou ele do nada e que tudo que ele tem hoje é por causa que você ajudou, que você acompanhou, que você direcionou, que você cuidou, que você chorou junto, que você deu assistência, que você amou. Ele não está pensando nisso.
E nós, como os líderes, precisamos. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos ter maturidade, assim como o pai do filho pródigo, entender que você quer ir, toma a sua parte da herança e vai. Responde aqui nos comentários, tá falando contigo? Tá dando para assimilar a linha de raciocínio? Eu peguei aqui um texto bíblico e tô trazendo para o campo empresarial. Para você que trabalha com equipes, para você que é líder, para você que é liderado, eu estou tentando fazer uma aplicação no campo profissional, comparando um texto bíblico. E é isso que acontece. E aí, vamos seguir. A Bíblia relata aqui, ó. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Esse filho, ele tem um ponto positivo, Fernanda. Quando ele cai em si, pelo menos ele tem a humildade de reconhecer que na casa do pai ele era bem tratado. O que mais pega hoje em dia, Thiago Mota, sabe o que é, mano? Boa noite, meu amigo. Você é uma bênção na minha vida. O que mais pega hoje em dia são pessoas que abandonam as suas lideranças, porém não têm humildade quando quebram a cara e quando chega no fundo do poço em voltar para onde era alimentado. E é por isso que nós vemos sempre pessoas que não param em empresa nenhuma, tá sempre pulando de galho em galho. Porque são pessoas que, além de ser uma pessoa que tem, né, o ego muito aflorado, é uma pessoa que falta humildade de reconhecer que ela errou e que precisa voltar. Já o filho pródigo, ele tem essa qualidade. Ele reconhece que na casa do pai ele era bem alimentado, ele era bem instruído, o pai, desde bebê, fez ele se tornar um homem forte, saudável. E ele, quando chega no fundo do poço, ele fala: na casa do meu pai, até os empregados comem bem. E ele volta. E ele volta. E aí tem uma coisa aqui, que eu estudando meu diácono Sandro Rangel, não sei se tu tem esse código aí, mano. Para quem não sabia disso, vale a pena anotar. Isso aqui é ouro, hein? Isso aqui é ouro. No Oriente Antigo, no Oriente Médio Antigo, era humilhante para um homem adulto correr. Quem sabia disso? Naquela época, Carlinho. Alô, Wellington, quero voltar pro Rio. Vambora, mano. Tô orando pela tua vida. Já chega de Natal. Sua estadia em Natal já chega, mano. Hashtag volta o Wellington Sargento para o Rio de Janeiro. Tô com saudade. Sandro, sabia dessa, mano? No Oriente Médio Antigo, era humilhante para um homem adulto, como o pai do filho pródigo, correr. Só que a Bíblia relata, mano, a Bíblia dá códigos. A Bíblia relata que aquele homem, ele correu para encontrar o seu filho. Ele não se importou com o que iriam pensar dele, ele não se importou com os apontamentos que iriam fazer. A única coisa que ele queria, Carlinho, era correr e encontrar o seu filho para dar um abraço. Um pai de visão, um pai que gera filhos e dá destino,
seja no âmbito espiritual, seja no âmbito natural, seja no âmbito empresarial. Nós temos vários tipos de paternidade. Um pai genuíno que dá destino para os filhos, ele não está preocupado com o que as pessoas vão falar sobre o posicionamento dele diante do filho. A única coisa que ele está preocupado é: meu filho chegou e eu quero dar um abraço no meu filho. E ele corre em direção ao seu filho. E tem um código aqui nessa mensagem. Não foi o filho quem mais sofreu nessa história, por ele ter chegado no fundo do poço e não tinha nem o que comer. Essa história aqui, ela relata que a pessoa que mais sofreu mediante esse relato foi o pai. Tanto é que o pai, ele está de prontidão aguardando o retorno do filho. E aí a pergunta que eu faço é: ele sabia que o filho estava voltando? Mas ele estava de prontidão. Mesmo o filho sendo um egoísta, pensando só em si, o pai está de prontidão, olhando se o filho está voltando. E aí, Carlinhos, essa mensagem aí tá fazendo sentido, mano? Mano, olha o que Deus me deu hoje, mano. Esse texto e essa interpretação, velho. Olha essa visão. E aí eu já tô chegando no final. E finalizo mais ou menos assim. Não olhe para o início das coisas. Olhe sempre para o final. O começo ele é até importante. Mas o que realmente vai determinar é como essa pessoa termina. Não olhe para o início, olhe para o final. Sansão, Sandro, tinha uma história linda, um propósito incrível, Juninho. Só que ele desviou a sua atenção durante a jornada. Sansão desviou a sua atenção. Tem muita gente sendo desviado do seu propósito. Tem muita gente se distraindo, mano, por conta de propostas, por conta de promessas. Tem muita gente se distraindo do propósito. Tem muita gente, mano, quebrando a cara por falta de princípios. Saul foi um rei escolhido pelo próprio Deus. Um homem alto, valente, bonito. Saul era para ter, mano, muito sucesso. Saul era para ser um dos reis com uma história de sucesso, mano, que a gente estaria contando até hoje. Mas por se desviar do seu propósito, por se distrair durante o percurso, por falta de princípios, olha o final de Saul. Olha o final de Saul. E o que dirá dele? Judas Iscariotes. Teve o melhor mentor que poderia ter. Teve o melhor discipulador que poderia ter. Teve o melhor coach que ele poderia ter. E mesmo assim, Cristiano, e mesmo assim, Alzira, e mesmo assim, Fernanda, não foi o suficiente. Mano, eu fico imaginando, Judas, ele teve o melhor mentor que passou na terra, caminhando junto. Judas, ele teve o melhor discipulador que alguém poderia ter.
o melhor treinador de pessoas. Mano, Judas teve o melhor desenvolvedor de pessoas. Judas teve o melhor treinador que pegava um cara do zero e transformava numa potência. Judas teve um melhor treinador, discipulador, coach do seu lado, mano. E mesmo assim não foi o suficiente. Mesmo assim não foi o bastante. E você, mero mortal, assim como eu, tá achando que não vai ter esse tipo de pessoa na sua vida? Pelo amor de Deus, né? Os discípulos naquela hora devem ter perguntado assim para Jesus, tá? Não me crucifiquem, por favor. Estou aqui conjecturando. Imagina os discípulos perguntando para Jesus, Pai, por que você aceita essa traição de Judas? E aí eu imagino Jesus respondendo, filhos, calma. Traições fazem parte do processo. Abandono faz parte do propósito. Se Judas não tivesse traído e abandonado Jesus, Jesus não teria ido para a cruz do Calvário e hoje nós sermos salvos e libertos pela graça de Jesus Cristo, pelo preço que Ele pagou na cruz. Então tudo na nossa vida tem um propósito. Calma. Uma hora o quebra-cabeça ele é montado. O problema é que às vezes a gente olha uma peça e não consegue entender. Aguarde o quebra-cabeça ser montado e aí você vai entender que tudo faz parte de um propósito. Então uma dica para você, que você não cometa isso. Enquanto o problema estiver afetando as pessoas nos seus posicionamentos e distrações, sempre haverá pessoas com crise de identidade. Estamos numa geração complicada, hein? Estamos numa geração, mano, muito delicada. O que eu mais tenho visto são pessoas com crises de identidade. O que levou Judas a trair Jesus foi crise de identidade. Ele não sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele não sabia o amor que o Pai tinha por ele. Tem muitas pessoas, Sandro, com crise de identidade. Ei, se o teu líder, irmão, tá te dando direcionamento. Essa semana eu estava na academia, ele estava aqui, eu vi que ele entrou, não sei se ele saiu. Eu não vou falar o nome não. Mas eu estava na academia e teve um liderado meu que falou assim, mano, eu preciso que tu me aperte novamente. Eu preciso que você comece a pegar no meu pé, mano. Eu tô te dando autorização, mano. Pode me apertar. Pode me apertar. Eu até brinquei, eu falei, mano, dura coisa tu pediste. Dura coisa tu pediste, mano. Ele, não, mano. Eu entendi que para eu crescer, eu preciso ser apertado. Eu tô te dando autorização, mano, para você me apertar. Pode me apertar. Judas, ele não compreendeu isso. Judas, ele não compreendeu que ele estava caminhando do lado de alguém que estava te dando destino, que estava te dando direcionamento, que faria dele alguém que hoje seria marcado por todas as gerações, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Ele não compreendeu isso. Então, pessoal, essa é a live de hoje. Fez sentido para você? Comenta aí, fez sentido? Responde aí se fez sentido.
Então que Deus abençoe sua semana. Lembrando a todos, quem entrou aí na metade da live e permaneceu até agora, essa live, ela é uma live que eu faço todos os domingos. Ela tem um viés empreendedor. Ela procura trazer aqui um linguajar mais voltado para empresários, empreendedores. Então eu sempre busco um texto bíblico e faço aplicação para o mundo dos negócios, trazendo um entendimento sobre a realidade de um líder, a realidade de um liderado, a realidade de um empresário, a realidade de um empreendedor. Que Deus abençoe sua vida. Olá, Bruna da Bahia, está na área. Gratidão pela sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe, Filipão, sua semana. Que Deus te faça prosperar, Rafael Souza, Sandra. Que Deus te faça prosperar, Luciano. Que Deus te faça prosperar, Hugo, em todas as suas decisões. Que você possa ser alguém que cumpra princípios, Antônio, Christopher Souza, Wellington, Ricardo Moreiras, que vocês sejam líderes e liderados, que cumpram princípios, que vocês não se distraiam durante o percurso, que vocês não se distraiam com vozes, que vocês não se distraiam, mas que vocês sejam pessoas gratas por aqueles que te estendeu a mão, assim como eu sou, e procuro ser até os dias de hoje. Estou há 14 anos no segmento que eu desenvolvo. E se fosse simplesmente por títulos e recursos financeiros, eu já teria condições há muito tempo de ter construído uma própria empresa onde eu pudesse me nomear presidente, porque eu teria recursos financeiros para isso, eu teria pessoas que conhecem o mercado para me ajudar a desenvolver isso, eu sei desenvolver estratégias de time comercial que me possibilitaria ter crescimento, mas quando eu olho da onde me estenderam a mão lá atrás, quando eu olho da onde eu vim, quando eu olho para onde eu fui tirado, eu não consigo ser ingrato dessa maneira. Eu não consigo ser alguém tão egoísta que só pense em mim, que só pense em meus recursos próprios, que só pense em dinheiro, que só pense em tomar vantagem, que só pense em ter um título, não. Quando eu olho para tudo isso, o único sentimento que arde dentro de mim é lealdade e gratidão por pessoas que estenderam a mão para mim. E hoje quem faz parte do meu time e que veste a camisa e que eu vejo que são pessoas de honra, são pessoas leais, perguntem a elas se elas não recebem também da minha parte lealdade e honra. Eu procuro sempre honrar pessoas de honra, porque se tem um dos princípios que eu mais coloco na balança é gratidão, honra, lealdade. Isso não se vende. E eu fecho agora de verdade. Propostas, já recebi algumas. E já recusei também algumas. Porque desde sempre, nunca foi só sobre grana. Sempre foi sobre pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria nessa semana, que seus negócios venham prosperar, que o mês de agosto seja um mês de recordes em tudo aquilo que você colocar a mão para desenvolver, que tudo aquilo que você se colocar à disposição para fazer, o Senhor possa te abençoar, possa prosperar, possa fazer você alargar suas tendas, que ao ponto que você não vai entender, ao ponto que as pessoas não vão compreender. E uma coisa que eu sempre digo, tem milagres na nossa vida que não se fala, tem milagres na nossa vida que a gente só
vive. Eu tenho vivido milagres, eu tenho vivido as bênçãos de Deus sobre a minha casa. Tem hora que eu olho para minha conta e eu falo, nossa, eu pensei que tinha um valor e agora tem outro valor. Por quê? Porque a mão do Senhor tem abençoado, a mão do Senhor tem prosperado, a mão do Senhor tem feito se multiplicar, a mão do Senhor tem feito prosperar. Que Deus faça isso com você durante essa semana, que Deus faça isso durante esse mês, durante esse mês na sua equipe, no seu negócio, nos seus projetos, que negócios que estão travados venham ser desamarrados, que negócios que estão engavetados possam te ligar durante esses dias querendo fechar, que Deus te faça prosperar. É o que eu profetizo sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você colocar a mão. Um beijão no coração, até a próxima semana, Deus te abençoe, a paz.